Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ingrid e nós vamos agora corrigir a nossa atividade de avaliação de história. Vamos lá? Primeira questão. O ano de 1968 foi crucial. O movimento estudantil se espalhou por todo o país, sofrendo violenta repressão do governo. Diante das pressões da sociedade, o governo militar reagiu decretando a deposição do presidente João Goulart, cujo modelo populista de governo dava sinais de esgotamento. Esse item, gente, é falso, né? Até porque o presidente João Goulart já havia sido deposto em 64 com o golpe, né? Então, e a questão se refere a 1968. Então, item A, falso. B. O ato institucional número 5, que conferia ao presidente Costa e Silva poderes totais para reprimir as oposições. Corretíssimo, né? Na medida em que foi havendo as manifestações, as músicas de protestos, né, movimentos de oposição à ditadura, né, movimentos que pediam o retorno da democracia, os militares resolveram enrijecer o controle da sociedade, criando o ato institucional número 5, e foi a partir daí em que se teve o ápice das torturas, das prisões, de todas as tragédias, né, inerentes a esse período tão nefasto da nossa história. Vamos ver então por que os outros estão errados, né? C. A abertura democrática, lenta e gradual que reconduziu o país à democratização, completamente falso, né? Essa abertura democrática acontece apenas no governo de Geisel, e nesse momento aqui de 168 a gente ainda está na transição do governo Costa e Silva para o governo Médici. D. A anistia, que embora não fosse restrita, permitiu o retorno de muitos exilados políticos. Falso também, a anistia não faz parte de 168, né? A anistia só aconteceu no governo do Figueiredo, que foi o último presidente militar do período da ditadura. Ok? Então, questão 1, item B. 2. Durante o longo período da ditadura civil-militar no Brasil, houveram vários movimentos de resistência. A nível cultural, podemos destacar item A, Jovem Guarda, falso, gente. Inclusive, a galera que fazia parte desse movimento de oposição da ditadura, né, da parte ali dos cantores, criticava a galera da Jovem Guarda por eles não questionarem, né, nas suas músicas, não protestarem, né? Era uma galerinha, era um grupo musical assim bem elitista, que não trazia aspectos sociais para suas músicas. B. Tropicália, certíssimo. O grupo Tropicália, gente, quem fazia parte desse movimento eram cantores como Gilberto Gil, Caetano Veloso, e aí através dessas músicas, né, eles protestavam, né, faziam críticas ao governo, aos militares, pediam retorno da democracia. E depois que com o AI-5 não foi possível mais fazer essas músicas, eles foram exilados e os que ficaram protestavam assim, mas de uma maneira muito das entrelinhas, né? As músicas, a mensagem não poderia ser assim muito nítida, tinha que ser assim com frases de duplo sentido, palavras de duplo sentido, para poder continuar aí a sua maneira na luta contra a ditadura. Movimento hippie, não, né? Tinha uma certa rebeldia, sim, no movimento hippie, mas não foi o que melhor representou essa resistência a nível cultural contra a ditadura civil-militar. E letra D, Bossa Nova, falso também, né? Bossa Nova é um gênero musical que surgiu aqui no Brasil no governo JK, ainda no período democrático, né? No período populista do Brasil. Então, questão 2, no item B. 3. O movimento Direta Já, que promoveu em 1984 a intensa mobilização popular a favor da eleição direta para presidente da República, teve como resultado imediato a eleição direta de um governo popular e democrático chefiado por José Sarney, falso, tá? Apesar do movimento ter sido pelas diretas, né, pela eleição direta,
a eleição não foi direta, né? E quem ganhou essa eleição também não foi José Sarney. Então, item A é falso. Item B, a eleição do candidato da oposição, Tancredo Neves, pela via indireta. Perfeito. Nós tivemos a eleição de Tancredo Neves por via indireta, ou seja, não foi o povo, não foi pelo voto do povo, foi ainda o colégio eleitoral que o elegeu. Mas a grande conquista desse momento é porque depois de 21 anos estava à frente do Brasil um civil e não mais um militar. Lembrando que ele não chega nem a assumir, né? Ele morre antes mesmo da posse. E aí sim, quem fica no lugar dele, governando o Brasil, é o seu vice, José Sarney. Por que o item C e D estão errados? C. A anticandidatura de Ulisses Guimarães e a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Falso também, né? Ulisses Guimarães, ele fez parte da emenda constitucional que se pediu, né? A eleição direta naquele momento. Então, falso. E D, a não realização de eleições presidenciais nem de forma direta nem indireta. Falso, né? O movimento ele pedia por eleições diretas, que o povo pudesse, depois de 21 anos, poder escolher o seu representante, né? O presidente do Brasil, mas que não foi possível, mas houve sim a eleição de forma indireta, tá? Então, questão 3, item B. Próxima questão. Observe a charge abaixo. Meus votos de Feliz Natal para todos os povos do Ocidente. E meus votos de Feliz Natal para todos os povos do Oriente. Todos os povos do Oriente. Ricocheteou na maldita cortina de ferro. O que a gente pode entender desse quadrinho aqui da Mafalda, né, gente? Aqui a gente já está falando de Guerra Fria, né? Já que ela cita aqui a cortina de ferro. Então, sobre essa cortina de ferro, vamos ver o que a questão vai querer saber. A personagem se refere à cortina de ferro que foi a linha divisória entre os territórios conquistados pela Espanha e por Portugal no período da expansão ultramarina. Completamente falso, né, gente? Aqui seria o Tratado de Tordesilhas, mega nada a ver, né, com o assunto de Guerra Fria. B. A linha de fronteira estabelecida pelo governo israelense a fim de separar os territórios dos judeus das áreas habitadas pelo palestino. Completamente falso também. Nada tem a ver com os árabes, né, com essa briga aí entre os árabes e os judeus. C. O nome dado por Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, à divisão política europeia entre os países de formação capitalista e aqueles sob a influência soviética após a Segunda Guerra Mundial. Perfeito, né, gente? Após a Segunda Guerra Mundial, houve a bipolarização do mundo, onde o mundo ficou dividido entre duas ideologias, o capitalismo e o socialismo. O capitalismo tem os Estados Unidos à frente e o socialismo a União Soviética. E aí começaram a divisão dos países, né? Daqueles que iriam aderir ao capitalismo e aqueles que aderiram ao socialismo. Então a gente teve, por exemplo, o leste da Europa formado ali por países socialistas e do outro lado capitalistas, né? Então Churchill utilizou esse termo, né, para representar essa divisão política que estava havendo no mundo, a cortina de ferro, que é essa linha imaginária que dividia os países, dividia o mundo, né, dividia ali a Europa entre os países capitalistas e os socialistas. E o D diz o quê? Separava o mundo entre os blocos fascistas e nazistas. Completamente falso, né? Nesse momento aqui o nazismo já havia chegado ao fim, e então nada a ver o item D. Item correto, item C, da questão número 4. Quinta questão. Nas décadas de 40 a 60 do século XX,
O populismo foi uma prática inerente às atitudes de vários dos políticos que atuaram nas diversas esferas do país, desde a local, passando pela regional e chegando à nacional. O populismo não chegou a se constituir no modelo unívoco de comportamento político, apresentando características diferentes, às vezes até divergentes, entre si, de acordo com a personalidade que o estava colocando em prática. Dentre os presidentes da República, que caracterizaram seus governos por práticas populistas, podem se destacar. Então, aqui vamos ver presidentes, né, que fizeram parte do populismo. Item A, Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e João Goulart. Perfeito, né, gente? Todos esses presidentes aqui fizeram parte do populismo. Faltaria aqui para completar apenas o Jânio Quadros. O item B, nós temos Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, que também são presidentes que fazem parte do populismo, né? Então, nós teríamos aqui 2 itens. Porém, analisando neste momento esses itens, gente, eu diria que o item correto seria o item A. E aí você vai me dizer, tá, Ingrid, mas por que o item A e não o item B? Porque olha só no finalzinho do enunciado o que é que eles dizem. Dentre os presidentes da República que caracterizaram em seus governos por práticas populistas, né? Apesar do Jânio Quadros ele fazer parte do período populista do Brasil, é importante lembrar que quando ele assume, as suas práticas não foram nada populistas. Lembram? Da briga de galo, de proibir o uso de biquíni na praia, o uso de lança-perfume, corrida de cavalo, né? Então, não foi muito populista o que ele fez no governo. Então, por isso é que eu fico com o item A, porque tanto Dutra, quanto Getúlio Vargas, quanto JK, quanto João Goulart, esses sim tiveram em seus governos práticas populistas, ok? Então, o item correto é o item A. E assim a gente se despede, gente, não só da correção da nossa avaliação, mas do nosso ano letivo. Quero agradecer muito pela atenção de todos, principalmente aqueles que conseguiram acompanhar todas as videoaulas, né, todas as atividades. Espero que, na medida do possível, claro, a gente tenha conseguido realizar um bom trabalho, que a gente tenha conseguido ter um certo nível de aprendizagem. E fica aqui só a minha gratidão por todos que seguiram com a gente até aqui. Muito obrigada pela atenção, um Feliz Natal para vocês, um Feliz Ano Novo e, mais uma vez, uma caminhada linda pela frente para todos vocês, ok? Um beijo e até um dia, quem sabe. Obrigada.